Bom, primeiro tema do dia, o governo Temer completou 2 anos no último sábado. As comemorações, no entanto, ocorreram hoje. Ministros, parlamentares e outras autoridades participaram agora à tarde de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Foi distribuída, inclusive, uma cartilha com um balanço das ações do governo. O nome desse documento? Avançamos. O material destacou na área econômica a melhoria nos resultados da Petrobras, a redução da inflação e da taxa Selic. Na área social, citou, por exemplo, os 2 reajustes concedidos no benefício pago pelo Bolsa Família. O conteúdo dessa cartilha repetiu o que já havia escrito, Temer, num artigo publicado na edição de hoje da Folha de São Paulo. A todo momento, o texto, seja da cartilha ou do artigo, traz frases como recuperamos o Brasil ou o Brasil voltou. Vera Magalhães, como é que você avalia essa comemoração aí dos 2 anos do governo Temer? É para tanto? Pois é, primeiro falar do problema semântico que o governo enfrentou com essa festa, 20 em 2? Exato. Então vai lá, explica aí. Teve um convite inicial para esse evento de hoje que era: o Brasil voltou, 20 anos em 2. Sem a vírgula, chegava-se à conclusão que o Brasil tinha voltado 20 anos nestes 2. Então, estaríamos diretamente de volta ao ano de 1998, Patrick Santos. Não parece ser muito diferente na política, mas o fato é que isso seria um vexame, seria desastroso para aquilo que o governo pretendia comunicar. Aí vírgula vai, vírgula vem, tira a vírgula, coloca a vírgula, inverte a frase. Preferiram trocar todo o conjunto do Brasil voltou, que realmente usa um verbo infeliz, Essa coisa de voltar sempre tem essa leitura de retrocesso, e trocaram pelo contrário, avançou, avançamos, o Brasil avançou. O próprio artigo prefere usar essa palavra, 2 anos de avanços. O que eu acho? Claro, há números melhores na economia hoje que com Dilma Rousseff. Dilma Rousseff a própria tiririca, pior do que estava, não ficava, não tinha como ficar. Dilma Rousseff era o atraso na economia, aquela nova matriz econômica foi um desastre, toda a tentativa dela de fazer na marra redução de tarifa de energia, de conceder empréstimos no BNDES da forma como eles eram feitos para induzir o crescimento de determinados setores de uma forma imposta praticamente pelo governo, a mesma coisa com as desonerações, tudo isso levou o Brasil à maior recessão da história. Então, na economia, o governo tem, sim, um balanço mais positivo a fazer do que no governo Dilma. Eu só senti falta, não na cerimônia, que era um ato claramente propagandístico, mas nesse artigo que o presidente escreveu no jornal, que ele fizesse também uma reflexão de cunho político. Eu acho que cabia ali uma reflexão do porquê dessa impopularidade recorde que ele tem. E ainda sobre a questão da corrupção, das denúncias, nem que fosse para ele fazer o que já fez em outras ocasiões, se insurgir contra isso, dizer que era vítima de um complô, que não havia provas, etc, etc. Eu acho que ao ignorar esses 2 fatores importantes do seu governo, fundamentais para se entender os últimos 2 anos, sobre os quais a gente fala diariamente aqui, os jornais escrevem diariamente, e que estão muito imbricados e muito ligados à decisão de voto das pessoas, a como elas vão para as urnas em outubro e a como elas avaliam esse período, aí não é uma análise que faz um conjunto do que é o governo Temer. Ela não é completa, ela não é nem mesmo honesta do ponto de vista da completude do governo. Ela cobre um aspecto apenas do governo Temer. E aí eu acho que ele poderia ter enfrentado essas questões, sim, no balanço. Depois a gente fala melhor sobre a festa e sobre os outros aspectos envolvidos nela, mas por hora é isso que eu tinha para dizer. Ô Andreasa, qual a sua análise sobre esses 2 anos do governo Temer e esse artigo aí que a Vera se referiu, que ele assinou hoje na Folha de São Paulo? A Vera levantou um ponto curioso, que foi o esvaziamento político dessa, chamemos, solenidade de hoje. Para mim, um sinal claro de que o Temer, aliás, sinal claro, físico, concreto, de que o Temer desistiu mesmo de ser candidato à reeleição.
né? O esvaziamento político, para mim, significa isso. É evidente também que num dia de festa, num balanço positivo, governo nenhum do mundo, mesmo o mais virtuoso, vai fazer um balanço sobre os casos de corrupção havidos na sua administração e sobre as denúncias contra o presidente. Não caberia aí também. Objetivamente, sobre o governo, o Brasil saiu da mais severa recessão da sua história, né? Inacreditável, mas a administração da Petrobras, a Petrobras voltou a ter uma gestão na figura do Pedro Parente. A Petrobras foi ressuscitada no governo Temer. A inflação caiu, os juros baixaram, o teto de gastos é uma grande conquista, é um grande avanço no Brasil, feito nesse período. A reforma trabalhista é dos maiores avanços, quer dizer, avanços para quem não é sindicalista. E aí, eu fico pensando assim, Patrick Santos, indo contra a corrente, né? Obviamente. Mas vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir, que é vergonha, é quase uma conspiração. Governo é bom, governo é bom, governo é bom. Ô Marcelo Madureira, você concorda com o que disse o Andreasa? Não concordo não, absolutamente. Eu acho que esse governo aí, antes de mais nada, vamos lembrar que o Michel Temer era vice-presidente, né, da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele ocupa o posto porque a titular foi devidamente empichada de forma legal e constitucional. Então ele está aí no cargo, é uma contingência. E que a situação que o Brasil se encontra, e eu discordo do Andreasa quando ele diz que o Brasil saiu da recessão. Não, Andreasa, o Brasil continua em plena recessão, né? Os juros estão baixos, a inflação está baixa, mas a atividade econômica está mais baixa ainda, né? Não, o desemprego está altíssimo, né? Não é à toa que você tem 200 mil camelôs na rua, né? Os índices de criminalidade, todos é falso pensar que o Brasil saiu da recessão e é falso pensar que este governo tirou o país da recessão. O Brasil andava em marcha acelerada na direção do precipício, né? Sob a condução da genial Dilma Rousseff, né? A genial guia dos povos Dilma Rousseff, mas aí, por conta do impeachment, né, com o Michel Temer no poder, ele teve a sábia decisão de fazer trocas importantes na política econômica, fazer trocas importantíssimas na administração pública, em algumas empresas estatais. O caso da Petrobras, de fato, é exemplar. A gestão do Pedro Parente mostra, né, que a interferência política na administração pública é nefasta, né? Que a gestão, né, direta dos órgãos públicos, principalmente as estatais, é competência de profissionais competentes, né? Para ser bem redundante. Eu não sei, então, se é para comemorar, principalmente quem comemora o quê, né? O presidente Michel Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Essa é uma bomba já comprada pelo Brasil, gravíssima, né? Eu acho que a reforma trabalhista não foi uma reforma completa, como poderia ter sido. Então, me parece, essa é uma comemoração extravagante. E esses 20 anos em 2, né? Sem vírgula, sem dúvida nenhuma, qualquer psicanalista de porta de inconsciente interpreta esse ato falho, né? No fundo, o Brasil não saiu da recessão porque nós continuamos ainda sobre a sombra do PMDB-petismo, né? Desse conluio marginal dessas duas facções que se intitulam partidos políticos, que é o Partido dos Trabalhadores e o Partido Movimento Democrático Brasileiro, né? E agora é só MDB. Vera, o Andreasa falou baixinho ali, o governo é bom, ele trouxe alguns dados interessantes, falou da Petrobras ressuscitada, do teto do gasto, da reforma trabalhista, pelo menos em alguns aspectos. Dá para dizer que o governo Temer, pelo menos, tirou o Brasil da recessão, pelo menos nessa área econômica? Claro, e eu falei isso na minha primeira fala. A diretriz econômica do governo é a correta.
Eu sempre defendi aqui, todos nós, a ortodoxia na economia, o liberalismo na economia. E o governo abriu espaços para a aplicação dessa política. Então, é um governo que não interfere nos juros, não interfere no câmbio, deixa que eles flutuem livremente. Ele tirou todas as amarras ideológicas impostas pelo PT no setor de óleo e gás, tirou a obrigatoriedade da participação da Petrobras em todos os consórcios do pré-sal, isso desengessou os leilões do petróleo. Ele permitiu que a Petrobras vendesse ativos para se recuperar da pilhagem que ela sofreu do PT, PMDB, PP e esse consórcio que atuava e continuou atuando. E, portanto, aí nisso entra o PMDB do Temer também, fortemente, não só na Petrobras, como nas subsidiárias que eram dadas ao próprio PMDB, vide o Sérgio Machado. Eu só acho que não dá para dizer que o governo é bom. Se ele fosse bom, ele teria índices melhores do que ele tem. As pessoas na democracia, elas opinam de acordo com aquilo que o governo oferece à vida delas. Este é um governo que não está falando a vida das pessoas, não está sendo bom para a vida delas, ou então a opinião seria diferente. É lógico que ele padece do fato de que quem votou na Dilma não gosta do Temer, quem não votou na Dilma não votou no Temer. Então ele acaba sendo prejudicado por estar no pior de dois mundos, nesse aspecto. Mas se ele fosse bom, ele tinha uma condescendência inicial para continuar bem de popularidade. Ele assumiu com apenas 28% de ruim e péssimo. Ele construiu esses 73% ao longo do tempo. E aí, por problemas do próprio governo, por ação da oposição também. É um governo que não conseguiu fazer a reforma da Previdência, que deu o Ministério da Saúde ao PP, e aí foi o desastre do Ricardo Barros que nós vimos. É um governo que tem um partido altamente implicado na Lava Jato, com alguns dos principais auxiliares do presidente diretamente envolvidos, se não ele, eu não coloco ele porque ainda não tem nenhuma prova contra ele, mas contra seus principais aliados, sim, muitos deles estão atrás das grades, e é um governo que tem ministros medíocres, tem Carlos Marum como ministro e tantos outros, é um governo de nulidades. Então, nesse aspecto, eu não consigo dizer que é um governo bom. Um governo com uma diretriz econômica boa e que tirou o país da recessão econômica. Até aí eu vou. Uma coisa, Andreasa? Não estou aqui para convencer ninguém, né? Falei baixinho, porque realmente é um ato quase de conspiração. Mas vejam, um ponto importante. Existem balizas concretas para avaliar se um país está ou não em recessão. Não decorre da nossa vontade, nem minha, nem do Madureira. Não é questão de gosto. E também a avaliação de um governante, é claro que tem uma apreensão objetiva da sua gestão, né, da melhoria das condições de vida, mas há muitos filtros aí mais fortes, os filtros narrativos mesmo, né? Este é um governo, e vocês conhecem minha posição, que teve contra si, o presidente teve contra si 2 denúncias sem substância. Campanha permanente do Ministério Público na figura do Rodrigo Janot. Isso tem um impacto imenso na popularidade de qualquer governante num país em que há mau humor, para usar uma expressão simples, porque é mais complexo, mau humor contra a atividade política. Então, qualquer governante no Brasil, nesse momento, teria popularidade baixa, qualquer, sem exceção.